Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Está no ar mais um Lagoinha Viva, aqui pelo YouTube e também pela tela da sua rede super de televisão, seja onde você estiver me assistindo aí, da sua casa ou da internet. É a Igreja Batista da Lagoinha pregando para você o reino de Deus, pregando para você aquele único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, tá legal? Nós vamos conferir agora um sermão do pastor Márcio Valadão sobre alegria, sobre a fonte da alegria. Você sabe a diferença de ser alegre e ser feliz? Pois é, o pastor Márcio vai contar para você e explicar qual é a verdadeira fonte da alegria. Confere aí. Neemias, capítulo 12, o verso 43. Se você observar um irmão que está aí ao seu lado sem a Bíblia, não precisa estar ao seu lado, pode estar duas pessoas longe de você e estar sem a Bíblia. Então ofereça a sua Bíblia para ele agora. Eu estou vendo aqui tantas pessoas sem Bíblia, então ofereça a sua. Saia do seu lugar, fique pertinho dele, dê um sorriso para ele, ele precisa também acompanhar. Neemias capítulo 12, abra a sua Bíblia. Neemias capítulo 12, o verso de número 43. Nós vamos ver aqui nesse texto que as vozes de alegria quando os muros de Jerusalém, na época de Esdras e Neemias, foram restaurados. Observe quantas vezes vamos encontrar aqui essa palavra alegria. Diz assim: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Sabe o que significa isso? Imagine se nós aqui nesse lugar, a alegria fosse tão intensa por aquilo que Deus é, e a alegria que Ele tem nos dado, que até lá na Praça 7, Ele estivesse escutando os nossos brados de alegria. Aqui, observe aqui, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Por quê? Diz o texto: pois Deus os alegrara. Há uma diferença quando nós temos essa compreensão que até a nossa alegria vem do Senhor. Porque eles se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. Tudo que Deus faz é grande. Ou seja, Deus nunca faz uma coisinha assim tão pequenininha. Quando Ele fez o universo, Ele fez tão grande que os homens hoje, com os telescópios mais poderosos, com sondas as mais potentes, eles não conseguem chegar ao final. Então eles dizem que o que Deus fez é infinito, não tem fim, de tão grande que é. Assim, a alegria que Ele tem para o nosso coração, com grande alegria. Agora observe aqui, também as mulheres e os meninos se alegraram. Eu acho estranho por que está essa expressão aqui, as mulheres e os meninos se alegraram. Sabe por quê? Porque os homens ficam só falando para os meninos assim: fica quieto, fique quieto, fique quieto. Ou seja, deixa os meninos se alegrarem, deixa as mulheres se alegrarem também. O homem muitas vezes fica atrapalhando, não é assim? Quantas vezes os homens atrapalham? Deixa os meninos e as mulheres se alegrarem, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Aleluia, amém? Então vamos dar um brado de aleluia bem alegre. Aleluia! Mas isso foi ouvido apenas aqui dentro. Vamos ver se pelo menos ali sai um pouquinho do lado de fora. Vamos falar? Aleluia! Será que já está sendo ouvido de muito longe? Vamos dar um outro aleluia! É isso. E o júbilo se ouviu de muito longe. Muito longe. As pessoas estão acostumadas com uma mensagem tão errada, que diz que o cristão é aquela pessoa assim, tão para baixo, muito longe, que a pessoa assim, tão chué, tão lá embaixo, tão sem nada, ai de mim, tadinho de mim. Sabe, o cristão, ele tem a vida do Senhor nele, e um dos frutos do Espírito é
a alegria. E essa alegria, como diz aqui o texto, ela é tão grande. Eu não sei o que você gosta de comer sempre. Eu gosto de comer abobrinha, carne moída, angu, feijão. Ah, que delícia! É um banquete. E é tão interessante que em Provérbios, capítulo 15, o verso de número 15, Provérbios, capítulo 15, o verso de número 15, faz exatamente uma proclamação assim: todos os dias do aflito são maus. Todos os dias daquela pessoa hiper preocupada, todos os dias daquela pessoa que não manifesta essa alegria, todos os dias dessa pessoa que não goza dessa satisfação, diz aqui: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração, que é banquete contínuo. Sabe o que é banquete contínuo? Para mim é comer abobrinha todo dia, é um banquete. Talvez para você esse banquete contínuo é um pote de sorvete. Meu genro Gustavo, por incrível, um pote daquele de sorvete assim, de 2 litros, se deixar ele come sozinho. Ou seja, é um banquete contínuo. Agora, para algumas pessoas, comece a entender isso, que a alegria do coração, mas a alegria do coração é esse banquete contínuo. Ou seja, algo prazeroso. Aqui a palavra diz: todos os dias do aflito são maus. Todos os dias dessa pessoa que não manifesta essa alegria são dias maus. Hoje pela manhã estava um dia assim, triste, chuvoso, frio. A cama estava gostosa. E foi tão interessante chegar aqui na igreja pela manhã e ver o templo assim cheio, os irmãos num entusiasmo, numa alegria. O que para eles era mais precioso? Sair da cama quentinha e chegar aqui? Sair debaixo de chuva? Mas havia um prazer. Assim também em nossa vida, como diz aqui, a alegria do coração é banquete contínuo. Quando lemos o que Jesus Cristo falou em João 16, o verso de número 22, Jesus Cristo fala que a alegria provocada pela sua ressurreição seria algo perene, algo para sempre. Diz aqui João 16, 22. Ele diz: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Mas a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ou seja, é uma alegria diferente. Não é uma alegria advinda das circunstâncias. Não é uma alegria simplesmente, não. Esta alegria fruto do próprio Espírito do Senhor. Esta alegria que está encharcada da promessa: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém, nem o diabo, nem seus demônios, nem as circunstâncias das mais terríveis. É promessa do Senhor: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Em Tiago, capítulo 5, verso 13. É bom que os irmãos estão trabalhando aí na Bíblia, sabem que Tiago fica depois de Hebreus, não é? Tiago, capítulo 5, o verso de número 13. Nós vamos encontrar alguns princípios aqui. A palavra diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós sofrendo? Sofrendo dores, sofrendo angústia, sofrendo medo, sofrendo perda. Compreende? Está alguém sofrendo? O que essa pessoa tem que fazer? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Porque quando está doendo, você tem que orar. Quando está doendo, ore. Está alguém dentre vós sofrendo? Faça oração. Agora, está alguém alegre? O que ele tem que fazer? Cante louvores. Cante louvores.
Deixe seu coração explodir em louvores. Deixe seu coração proclamar a glória do Senhor. Então está alguém sofrendo. Na hora de sofrer, você precisa de quê? De orar. É o que a palavra diz. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Ore por ele. Ou você mesmo vai orar por você. Ore pela sua casa. Há conflito na sua casa, ore. Mas agora diz, está alguém alegre? Quem aqui que está alegre? O que tem que fazer? Cante louvores. O Salmo 42, é tão interessante o Salmo 42. Os versos de número 4 e o verso de número 5. Observe, Salmo 42, os versos 4 e 5. Salmo 42, versos 4 e 5. Ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Verso 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe, muitas vezes nosso coração se abate. E aqui o salmista faz essa proclamação à sua própria vida. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Por que você deixou que a alegria voasse da sua história? Ele diz: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. A fé cristã é uma festa contínua. O céu, que é o céu? Quando você chega no Apocalipse, você vê o céu como se fosse uma grande ceia, uma grande festa, alegria, alegria. Algumas pessoas imaginam que lá no céu é aquele negócio de todo mundo quietinho. Não, é festa. E quando essa alegria de vir à casa de Deus, tem que existir esse gozo. Se uma pessoa que tem Jesus deixa de vir num domingo celebrar o culto, o coração dele fica inquieto. Ele diz: ai, fica machucado. Se no outro domingo ele falta, já não dói tanto. Se ele fica 3 domingos sem vir, ele já se acostuma. Se ele fica 4 domingos sem vir, ele já está no caminho de desviar e de esfriar. Domingo é o dia da igreja, é o dia da celebração, é o dia de nós nos encontrarmos, é o dia de juntos celebrarmos o nome do Senhor. E aqui é preciso ter isso. Lembro-me dessas coisas. É triste quando a pessoa perde a alegria de vir à casa do Senhor. Se ele perder essa alegria, vira um peso, é uma religião, a coisa vai dissolvendo, não é bem assim. Sabe, quando nós começamos a perceber esta alegria que o Senhor Deus traz, é algo assim muito forte dentro do nosso coração, porque é muito difícil nós separarmos a alegria do louvor, o louvor da música, e a música até da expressão corporal. O Salmo 150, olha o que diz. Muitas vezes pessoas chegam aqui em Lagoinha e eles acham assim um pouco estranho, sabe? Porque nós temos dança, porque levantamos as mãos, porque fazemos assim. Faça assim um pouquinho com a sua mão. E nós nos regozijamos. Mas olha o que está escrito aqui. Salmo 150, o verso 3 diz: louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia,
Agora, nem Deus nos fez diferentes. Ele deu a cada um de nós um temperamento diferente. Deu aquele um temperamento fleumático, o outro sanguíneo, o outro é extrovertido, o outro é tão extrovertido. Nós somos diferentes. E a beleza é exatamente essa. Então você nunca deve ficar preocupado com o irmão que está aí ao seu lado. Porque alguns, ele nunca vai dançar. Se ele conseguir levantar a sobrancelha dele no louvor, já é alguma coisa muito grande. Então, agora, quem que agrada mais a Deus? Aquele que pula? Não, querido. Essas coisas são irrelevantes para Deus. Não fique preocupado com a coreografia. Fique preocupado com o seu coração. Então, algumas vezes, tem dirigente de louvor e diz: meus irmãos, vamos dançar. Querido, não tem jeito. Eu mesmo confesso a vocês que eu sou assim tão duro, sabe? Eu não sei dançar. Eu sei pular, de vez em quando não é errado não. Mas se eu ficar pulando 5 minutos eu não aguento. Mas eu queria aguentar. Agora, fique solto diante do Senhor. Agora não deixe o seu coração ser um coração religioso, olhar para o outro que está levantando as mãos, ou pulando, não importa, fique solto, fique livre, é assim que tem que ser. Agora, por que eu estou falando isso? Exatamente porque está aqui na palavra do Senhor, porque é difícil você separar a alegria do louvor. Uma das maneiras que possuímos de expressar a nossa alegria é através do louvor, é através dos cânticos, e louvamos o Senhor. Nós não podemos separar o louvor da música, e a música da expressão corporal. Quando você ouve um ritmo, quer não, você começa a bater o pé, não é assim? Há ritmo em tudo, o coração bate no ritmo. Ou seja, mas agora essa alegria tem ritmo também. Essa alegria se expressa em louvor. Ou seja, naqueles momentos assim de intensa alegria. Quantas vezes você vai ver na Bíblia Miriam, logo depois que o mar se abriu, o povo atravessou o mar, do outro lado ela estava lá com tamborins e dançando. Davi, quando a arca volta, ele vem dançando, e a mulher dele até ficou criticando ele: ó rei, o senhor não deve fazer essas coisas assim. Pelo contrário, alegria, essa alegria tem que ser a cara do crente. Olha para o irmão que está aí ao seu lado. Sempre que eu falar olhar, um homem olha para um homem, uma mulher para uma mulher, porque se você ficar olhando para a mulher do outro, é errado, hein? Olhe para um homem e diga: meu irmão, você acha que eu sou alegre? Há uma diferença entre ser alegre e ter alegria. Manifestar essa alegria. Agora, qual que é a fonte da alegria? A maior fonte da alegria é a presença de Deus na vida diária do homem. No Salmo 116, o versículo 11. Salmo 116, é o Salmo 16 só, irmãos. Salmo 16, o verso 11. Salmo 16, o verso 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia. Na tua presença a plenitude de alegria. Ou seja, a presença do Senhor, você é contagiado por ela. A presença do Senhor provoca esta alegria, esta paz interior, uma alegria tremenda que passa a dominar a vida. Quando Moisés ora, e é tão interessante que Moisés foi um homem de muitas orações, mas o Espírito Santo colocou na Bíblia algumas das orações de Moisés, somente aquelas orações que Deus queria nos ensinar algo nessas orações.
Abra comigo no Salmo 90. E o Salmo 90 é uma oração de Moisés. No verso de número 14, Salmo 90, o verso 14. Ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Tudo na vida é uma escolha. Nós podemos escolher nos alegrar todos os nossos dias. Como nós podemos escolher não nos alegrar. É uma escolha. Aqui ele ora dizendo: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Quando você acorda pela manhã e você já começa a fazer uma proclamação dizendo: ô dia, ô desgraça, queria saber quem inventou o trabalho para eu matá-lo. Ou seja, quando a pessoa já começa assim, mas você quando acorda, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, significa o quê? Você diz: Senhor, este é o dia que o Senhor fez, para nele eu me regozijar e me alegrar. Quando você já começa o dia alegre, aí como que as coisas são tão diferentes. Me lembro da história, é meio triste essa história. Era a história de um pastor. Vocês acham que pastor tem sempre a vida tão direitinho? Mas esse pastor amanheceu, ele ia pregar numa outra cidade. E ele havia colocado o relógio para despertar, porque ele tinha que levantar bem cedinho. E não é que o relógio não despertou. Ele acordou atrasado. Ele vai tomar banho, vai fazer a barba. E na hora de fazer a barba, ele corta. Aí ele começa a resmungar. Resmungando porque acordou atrasado. Resmungando porque tinha ferido na hora de fazer a barba. Na hora que ele vai pegar o carro para sair, o carro está com o pneu furado. Ele atrasa mais ainda. E ele sai então em disparada pela estrada. E quando ele de repente começa a ouvir aquele barulho, era a sirene de um carro da polícia. Pela alta velocidade, o guarda mandou que ele parasse. Ele abaixa o vidro do carro. O guarda vem se aproximando dele. Ele olha para o guarda e diz: seu guarda, pode multar. Esse dia para mim é um dia azarado, terrível. E ele vai resmungando, vai falando: esse dia é uma desgraça. Aí o guarda se aproxima e disse: meu senhor, há um tempo atrás a minha vida era assim, todo dia era desgraçado. Mas desde o dia que eu aceitei Jesus, é uma escolha. A vida é uma escolha. E aqui a promessa do Senhor diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. No Velho Testamento existem dois personagens que nos ensinam muito: Davi e o seu filho Salomão. Davi foi um homem que escreveu tantos salmos, mas quando você olha a vida de Davi e olha a vida do filho dele, Salomão, você vai perceber que durante um tempo as coisas estavam muito instáveis na vida deles, muito instáveis. Quando você olha assim, os dois pecaram, saíram da presença do Senhor. Quando você conhece a história de Davi, você entende que ele perdeu a alegria,
alegria, aquela experiência comum na vida dele, aquela alegria quando ele havia escrito o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquela alegria de ter matado gigantes, aquela alegria que tomava conta do coração dele, quando ele permitiu que o pecado entranhasse em sua vida, quando ele voltou as suas costas para o Senhor. Mas depois ele se arrepende. E 2 vezes aqui no Salmo 51, abra comigo. Salmo 51 é um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento. Quando Davi rasga o seu coração, quando ele confessa os seus pecados. Mas observe aqui o que ele pede. 2 vezes ele faz esse pedido. Olha o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi, consumido pela lascívia, foi destruído. A alegria do momento se transformou em lágrimas. Ele não mais enchia o palácio, nem os campos, de cânticos de júbilo, de alegria. Quando a pessoa está vivendo em pecado, o semblante é triste. Os ossos vão como que sendo esmagados, quebrados. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O verso 12, ele faz um pedido incisivo, dizendo assim: restitui-me. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui-me a alegria da tua salvação. A salvação é algo que Deus nos deu. Mas a pessoa pode perder a alegria da salvação. Ele não vai perder a salvação, mas ele perde a alegria da salvação. Quantas vezes nós encontramos um casal, marido e mulher, os dois são casados, mas não tem mais a alegria do casamento. Não tem mais alegria. O marido não tem alegria de voltar para casa. A esposa, quando está em casa e vai dando a hora do marido chegar, é um tormento para ela. Ela não tem alegria de receber o marido. O casamento existe, existe. São casados, mas não tem alegria mais, a alegria desapareceu. Não traz mais aquele bulício de satisfação, de prazer. Davi estava vivendo essa situação terrível. E ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Porque se a pessoa perde essa alegria, perdeu. No casamento, se não existe mais essa alegria, e alguns chegam até pontos assim, de fato, nem alegria mais dos dois dormirem juntos. O marido dorme num quarto, a mulher dorme no outro. Ou se não tem outro quarto, ele dorme no sofá. Perdeu a alegria. Pais que perderam a alegria com seus filhos. Filhos que perderam a alegria do pai. Restitui-me o quê? Não é restituir o casamento, porque a base do casamento está ali. Mas a alegria. Assim também na salvação. Ou seja, as pessoas podem se envolver com tantas coisas que perdem essa alegria, a alegria da salvação. E quando a pessoa perde a alegria da salvação, ele tem a estrutura, mas não tem mais o gozo. Ele vem da igreja, mas ele não tem aquela alegria. É um fardo, é um peso para ele. Não traz mais aquele prazer, secou. Quando você lê todo este salmo de Davi, ele chora.
Ele diz: eu não quero continuar vivendo assim. Eu não quero ter apenas a estrutura. Eu não quero ter apenas a salvação. Eu quero ter a alegria dela. E essa alegria contagia. Essa alegria jorra. Por onde ele passa, ele deixa marcas. O filho dele, Salomão, o homem mais sábio que já existiu debaixo do sol, depois de Jesus Cristo, foi Salomão. O homem mais rico que já existiu foi Salomão. Bill Gates, diante de Salomão, seria quase nada. Mas só que Salomão chegou um momento, com tanto dinheiro, com tanto poder, ele disse: alegria para mim vai ser ter muitas mulheres. Quando você olha um pouquinho da história dele, está aqui, 1 Reis, capítulo 11. Vamos conhecer um pouquinho do Salomão, vocês verem a safadeza dele, como é que ele ficou tão terrível. Olha o que está escrito aqui. 1 Reis, capítulo 11. Verso 1. Olha que coisa terrível, o caminho que ele tomou. Ora, além da filha de Faraó, que era a mulher dele, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A essas destas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, não era fogão não, princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Olha o verso 4, é como termina que se conta. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre um monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O homem mais rico do planeta achou que com o dinheiro que possuía, ele podia comprar a verdadeira alegria. Ele escreveu um livro que está aqui, é o livro de Eclesiastes, depois de Provérbios. Abra comigo, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10. Você vai encontrar uma declaração de um homem frustrado, de um homem que teve tudo no sentido natural, achando que a fonte da alegria ele havia descoberto. Olha que coisa terrível. Eclesiastes capítulo 2, verso 10, ele diz: tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava
com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Naquela época não existiam automóveis como hoje. Tinha cavalos, éguas. Quando você vai lendo sobre os estábulos de Salomão, era como se ele tivesse hoje 19 Ferraris, 85 Porsches, 105 Rolls Royces. Ou seja, era todo aquele tipo de carros, último modelo. Os palácios, os servos. Ele diz exatamente isso: tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Qualquer mulher ele comprava. Aquelas garotas da capa ele tinha todas. Sabe o que ele está falando aqui? Diz aqui o texto: nem privei o coração de alegria alguma. Não privei o meu coração de alegria alguma. Quantas vezes as pessoas acham que a fonte da alegria são as coisas? Esse homem aqui, ele testemunha exatamente isto. Não tinha limites algum, tudo ele tinha. E ele diz: eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Mas quando você vira a página no capítulo 2 de Eclesiastes, o verso de número 24, Eclesiastes capítulo 2, versos 24 e 25, ele diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Vi também que isto vem da mão de Deus. Agora olha o verso 25. Separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode alegrar-se? Separado de Deus, quem pode alegrar-se? Ou seja, essa alegria que não vem de Deus não é verdadeira alegria. Essa alegria que não vem do Senhor, ela é tão efêmera. É uma fumaça, desaparece. Quando você encontra Salomão, vai acompanhando a vida dele, e ele buscou exatamente embrenhar-se de uma forma tão profunda nessa alegria que os homens podem oferecer. E chega a essa conclusão: separado de Deus, quem pode se alegrar? Quem pode? A verdadeira alegria, só Ele é que pode trazer. E essa lição, ela foi aprendida tanto por Davi como por Salomão. Davi confessou aqui no Salmo 16, o versículo 8. Salmo 16, o verso 8. Ele aprende essa lição quando ele diz exatamente essa verdade. Salmo 16, verso 8, ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Ah, quando fazemos do Senhor a fonte da nossa alegria. E o Salomão, no final da vida, ele olha e ele faz como que um balanço de que foi a sua história, olhando a sua vida. E ele termina o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz assim, Eclesiastes capítulo 12, o verso de número 1. Ele traz o coração e ele diz exatamente assim, Eclesiastes 12, o verso 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, não tenho neles alegria. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não importa que a sua mocidade comece com 50 anos, 60 anos. Enquanto o seu coração pulsa, que você possa correr para desfrutar esta verdadeira alegria que o Senhor traz. Quando se fala em alegria na Bíblia, repetidas vezes se refere-se à alegria no Senhor. Esta alegria em Deus, esta alegria que Deus oferece. Olha o que está escrito no Salmo 9, o verso de número 2. Salmo 9, versículo 2. Vamos nos colocar em pé. Nessa noite, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E antes de celebrá-la, nós queremos plantar no seu coração esta verdade. Salmo 9, o verso 2 diz: alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. A fonte da alegria é o Senhor. No Salmo 32, o versículo 11. Salmo 32, o verso de número 11. Sempre você vai ver alegria no Senhor. Diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Perceba como vai subindo. Primeiro diz: alegrai-vos, regozijai-vos e exultai. Ou seja, é algo que cresce. É algo que cresce. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Olhe para mim. A Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. E como que diz aqui, regozijai-vos aos justos? Como conciliar isto? Se a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, não há nenhum sequer que seja justo pelos seus próprios méritos. Não há uma pessoa que seja justa porque ela alcançou pelos seus próprios méritos ser justa. Está escrito em Romanos 5, começa dizendo: justificados, pois, diante de Deus, temos paz com Deus. Justificados pela fé. Justificação é um ato declaratório de Deus. É Deus que declara que quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele instante Deus a declara justa. Deus concede a ela a autoridade e o poder de entrar na presença dele, na presença de Deus, sem nenhum complexo de culpa ou de inferioridade. Deus a vê como se ela nunca tivesse cometido um único pecado. É o justo. É o justo. Quando você se vê dessa maneira, a salvação é algo tão grande. Você é essa nova criatura. Por isso ele diz: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. É isto, não apenas o que Deus quer fazer, mas o que Ele sonha em fazer com cada um. O Salmo de número 63, Salmo 63, o versículo de número 11, diz: o rei, porém, se alegra em Deus
se alegra em Deus. Antes o rei se alegrava, mas agora, arrependido, o rei se alegra em Deus. Esta alegria, ela independe das circunstâncias. Independe. No livro de Abacuque, vamos aqui para Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso de número 18. Abacuque capítulo 3, o verso de número 17 e 18. Eu queria que você lesse esse versículo para o irmão que está aí ao seu lado. Leia para ele. Se você está ao lado da sua esposa, você pode ler para ela, porque ela vai parar de reclamar de tantas coisas. E você, esposa, vai ler para o seu marido, e ele vai parar também de ficar tão chué tantas vezes, tão reclamando. Então abrace a sua esposa. Um homem vai ler para um homem, uma mulher para uma mulher. Vamos ler juntos? Leia um para o outro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Amém? Pode dar um brado de vitória. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Maravilha, meu irmão, em Cristo, além de sermos mais do que vencedores, é nele que nós encontramos felicidade eterna. Porque a felicidade em Cristo, ela é ultra circunstancial. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A felicidade em Cristo independe dos nossos momentos. Ela independe disso, porque a felicidade em Cristo, na verdade, está calcada e firmada no Evangelho. E para sempre estaremos salvos com Cristo, porque Ele é a fonte da nossa alegria. A Bíblia é o maior spoiler do século 21 e de todo o tempo e de toda a humanidade. No final, ela diz que Cristo vai voltar. Seja a gente morrendo de uma forma ou de outra, para sempre nós estaremos com Ele. E essa alegria nunca falha. É por isso que Paulo, na carta dele aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, vai dizer que Cristo, em nós, Ele é a esperança da glória. Esperança no Novo Testamento não é aquela coisa que talvez aconteça, é uma certeza. E qual é essa certeza? A certeza da salvação. Cristo é a nossa fonte da alegria. Antes de eu ir embora, eu queria convidar você a nos seguirem nas redes sociais. Siga a Igreja Batista da Lagoinha no Instagram, no Facebook e se inscreva também no nosso canal do YouTube, tá legal? Agora sim eu vou ficando por aqui. Um beijaço no seu coração e até semana que vem.